sábado, 29 de agosto de 2020. Eu estou novamente aqui com o Felipe Poça, da Alternativa Econômica, para a gente, mais uma vez, fazer o nosso boletim econômico. Bom dia, Felipe. Bom dia, Léo. E aí, pessoal? A gente teve uma semana super movimentada na economia, não só do Brasil, mas no mundo, né? E vamos começar falando um pouquinho sobre a crise entre Bolsonaro e Guedes. O Guedes, né, toda a equipe econômica, na verdade, do Ministério da Economia trouxe uma proposta aí para o Renda Brasil e para o Casa Verde e Amarela, que não agradou muito ao presidente da República. E queria que você comentasse um pouquinho sobre esse assunto, Felipe. Legal. Esse assunto realmente foi o que dominou a pauta econômica na semana e ainda não encerrou, né? Porque a expectativa era que o governo apresentasse um pacote amplo de medidas econômicas que iam abarcar a criação do Renda Brasil, que seria o substituto não só do auxílio emergencial, né? Porque isso ainda está em aberto, né? Esticou o auxílio emergencial até o final do ano, mas também e principalmente aí, do ponto de vista político, um substituto do Bolsa Família, né? Então, a discussão ainda está permeada sobre qual vai ser o valor e de onde será, né, o valor final do benefício e de onde sairá a fonte de financiamento, né, desse novo benefício. Então, o mercado estava esperando muito porque isso conversa muito com a situação fiscal do país, né, e a necessidade por parte, né, do mercado, que vê essa necessidade de o governo ser bastante restrito, né, bastante correto com os gastos públicos. Então, tem uma discussão aí que está por detrás, que é o Bolsonaro afrouxar um pouco mais as atuais regras fiscais, seja do teto, seja a regra de ouro, algumas outras regras mais técnicas fiscais, mas que, no fundo, diz gastar um pouco mais, afrouxar um pouco o lado fiscal contra o mercado e o Paulo Guedes, que querem muito mais uma situação mais restrita dos gastos, né? Algo até corte ou algo muito mais, enfim, mais austero, né? Que a gente chama. Então, acabou vindo apenas a Casa Verde e Amarela, que é uma repaginação do Minha Casa Minha Vida, né? Então tem um viés muito político. Esse não tem impacto necessariamente fiscal, porque é subsídio de taxa, ele tem impacto, mas já existe o Minha Casa Minha Vida, então é mais uma mudança. Então, como o governo só apresentou esse programa na semana, foi uma certa frustração para o mercado, que esperava um pacote mais amplo. E aí que veio mais um capítulo, vamos dizer assim, desse atrito, dessa fritura, como alguns dizem, entre Bolsonaro, do Paulo Guedes, né, pelo Bolsonaro. Então, essa relação um pouco conturbada que vem aí de uns meses para cá, e acho que a pandemia, principalmente, acelerou esse processo. O que tem acontecido é que eles não chegam no consenso exatamente no valor do Renda Brasil, e isso fica demonstrado um pouco a inabilidade política de ambos, né? Principalmente do Paulo Guedes, que apresenta algo que o presidente não quer. O presidente vai a público no mesmo dia, numa coletiva em Minas Gerais, que estava visitando uma das fábricas da Uzi Minas, e basicamente diz, isso aqui não dá, né? Até coloca frases um pouco mais pesadas, né, um pouco mais chocantes, dizendo, eu não vou tirar de pobre para dar para paupérrimo, né? Foi isso que ele disse, se referindo ao programa Renda Brasil, que o Paulo Guedes tinha apresentado. Sobre esse ponto, eu acho que é interessante falar o seguinte, eu concordo com o presidente, faz todo sentido dizer que que não dá para tirar de pobre para dar para paupérrimo. Por outro lado, lá em 2018, ele colocou o Paulo Guedes como posto Ipiranga, né? Então, sobre temas econômicos, fale com o Paulo Guedes, ele vai ter total autonomia. E aí agora, com o bonde andando, ele quer mudar a regra do jogo, né? Com o jogo, com a bola rolando, ele quer mudar a regra do jogo. Tudo bem, ele é o presidente, ele pode fazer o que ele quiser, mas eu não condeno o Paulo Guedes, porque eu sou dono da bola, né? Ele tá achando que ele é o dono da bola. Então ele faz o passe e aí, não, agora não serve mais. Enfim, eu entendo a postura do presidente, mas ela está incoerente com o que ele propôs lá atrás, né? Exato, acho que isso está sendo bastante pontuado por todos os jornalistas econômicos, enfim, e quem discute essa questão, porque uma coisa é o discurso pré-campanha, né, o pré-mandato, né, o de campanha, que cooptou uma grande parte da população e da opinião. Outra coisa é o jogo político, quando realmente as coisas acontecem, começa a realmente apertar o calo.
Bolsonaro percebeu que o auxílio emergencial deu um baita fôlego na sua popularidade e está querendo rapidamente já demonstrar algum programa que pelo menos perpetue, né, esse fluxo de que deixa transferência um de renda. legado, né? E aí dá um carimbo de legado, né? Eu fui auxílio emergencial lá na pandemia, porque eu sou realmente, eu estava olhando para os mais necessitados, e agora eu queria Renda Brasil, que é maior que o Bolsa Família, que vai substituir o Bolsa Família e tal. Aí ele pede isso para um liberal, né? Que nunca acreditou nisso, que nunca fez isso, e que, quando for apresentar um programa social, o que ele fez? Ele falou, tem um monte de programa social aqui. E se a gente pegar e juntar tudo e fazer em um? Que é basicamente, ou seja, tirar de pobres e dar para os mais pobres, porque no fundo ele só está dividindo as transferências de renda, né, do Estado, enfim, do dinheiro do gasto público, para aqueles que vão mais pobres, só que ele só está mudando das faixas entre os mais pobres. E realmente o que ele fez, porque o que ele queria era eliminar o abono salarial, que é uma espécie de 14º salário para quem ganha até 2 salários mínimos aqui no Brasil, então é um salário por ano, para fomentar, né, para ser parte da renda que vai fomentar o Renda Brasil. Né? Ele falou em tirar também o auxílio defeso, né, para os pescadores lá, que na entre safra recebem também um salário mínimo, então tira o auxílio defeso e inclui parte desses trabalhadores também no Renda Brasil, né? Exatamente, o que ele está fazendo então é meio que uma requentada dos programas sociais que já tem, que já foram estabelecidos há muito tempo, que estão aí funcionando, quer queira, quer não, e o novo programa. E o que o Bolsonaro está dizendo se eu for apresentar isso aqui, eu vou me criticar, né? Basicamente, vão me criticar, vão me bater, e isso aqui eu não vou apresentar. Então, você me traz algo um pouco mais factível. E aí que está o grande problema. O que é o mais factível? Porque, assim, a regra fiscal também não permite que as pessoas precisam entender também que você não sai gastando assim se você não tiver uma contrapartida de receita. Então, o que o Paulo Guedes está querendo fazer? Ele está querendo, já que ele deve ter perdido, ele sabe que ele vai perder a CPMF, a nova CPMF, então ele não vai conseguir aumentar imposto, ele vai tentar arrancar de algum outro financiamento, né, de alguma outra transferência social, né, algum programa social, e jogar no Renda Brasil. Então, obviamente, o Bolsonaro percebeu isso e falou, isso pode cair, ter o efeito contrário na minha popularidade, eu quero que melhore e ela pode piorar. Né? Assim, é impressionante como a gente não ouve falar em reforma tributária coerente, com aumento de imposto de renda para os mais ricos, enfim. Aí uma discussão muito mais ampla, mas é sempre realocando recurso entre as camadas inferiores e não mexendo nada nas camadas superiores. Quem perde são os próprios ricos do país. Aí, sobre isso, o BTG rodou bastante aí no WhatsApp, o BTG, né, um banco de investimento aqui no Brasil, do André Esteves, bem famoso, ele apresentou uma cartilha sobre o Renda Brasil, sobre o que eles acham. É uma cartilha curta, ele explica quais são todos os programas sociais, ele até dá uma organizada interessante para você ter uma noção quais são todos os programas sociais no Brasil, quais serão os impactos, mas eles discorrem tudo isso e não falam um minuto sobre criação de impostos, né? Imposto mais progressivo, mudança na tarifa para mais pobres, mudança de sai do consumo e vai para a renda, não fala nada disso, não fala de taxar fundo de fortuna, não fala de taxar lucros e dividendos, que o Brasil, junto com o Brasil e Estônia. A Estônia é o único país que não faz isso. É um país extremamente desigual. A Estônia não é tão desigual quanto a gente. Então, para eles, o impacto nem é tão grande. Então, assim, até essa comparação com a Estônia, coitada. Quem dera se fosse a Estônia. Né? Então, o governo tem até o dia 31 de agosto para apresentar proposta de orçamento para o ano que vem. E essa questão do Renda Brasil tem que ser para agora, tem que ser para segunda-feira. Não sei se a equipe eles devem estar trabalhando 24 horas por dia agora no final de semana para entregar alguma coisa, porque tempo eles não têm muito para isso. Exatamente. Eu acho que eles talvez tenham perdido um pouco o espaço aí no calendário e aí a ver o que acontece. Sim. Agora, vamos mudar um pouquinho de assunto. Essa semana a gente teve a promulgação, finalmente, do Fundeb, né? O novo Fundeb, o Fundeb já existia. Agora ele se torna permanente. Para quem não sabe, Fundeb é o fundo que financia a educação básica no país. E aí, educação básica é a educação para a primeira infância, que vai do 0 até o 6º ano completo de vida da criança.
Então a gente teve a promulgação pelo Congresso Nacional do novo Fundeb. Ele prevê aí um aumento da participação do governo federal nos recursos de financiamento do Fundeb. Então, chegando hoje, está em torno de 10%, se eu não me engano, se não falha a memória, 8%, 10%. E aí, até os próximos 10 anos, o governo vai aumentar essa participação até 23%. É uma vitória para a educação básica do país, um fundo super importante. Ele ainda trava a alocação dos recursos, então pelo menos 80% dos recursos tem que ser aplicados com folha de pagamento. Né? Por um lado, ele coloca essa trava, por outro lado, no médio e longo prazo, ele vai destravar recursos das prefeituras, porque vai aumentar a participação do governo federal, né? Então ele vai destravar recursos das prefeituras para aplicar em outras coisas, em investimentos mesmo na educação, né? Então as prefeituras vão continuar travadas um pouquinho no começo, nos 2, 3 primeiros anos, depois vai ter essa folga para que elas possam de verdade investir na educação municipal, na educação básica, né? Em termos econômicos, você enxerga algum impacto forte? Como é que você vê tudo isso? Legal. Acho que, assim, muito rapidamente, porque acabou que o Fundeb, ele é apenas né? Ele acabou sendo uma vitória da sociedade via emenda constitucional. Então, a gente travou, né, isso via Constituição, então vira um gasto obrigatório. E é uma derrota gigante para o governo, que tem pouquíssimo espaço fiscal e está lutando para espaço fiscal, né? Ontem, por exemplo, saiu, né, de última hora, né, saiu uma nota do Ministério do Meio Ambiente, né, voltando só para pontuar, dizendo que o dinheiro acabou e que eu não vou mais lutar contra o desmatamento ilegal na Amazônia. Isso caiu como uma bomba no mercado, né? Que a sorte, eu acho que foi de propósito, que foi no final do dia de uma sexta-feira, mas segunda-feira a gente vai ver quais são os impactos disso. Investidor estrangeiro olhando, toda a mídia olhando isso, ou seja, o governo que luta muito para o espaço fiscal, a gente acabou de discutir do Renda Brasil, tomou mais uma derrota e tomou mais uma mordida aí no seu espaço fiscal a longo prazo. Agora, isso para a sociedade é muito bom, porque a gente trava uma parte do gasto público para onde realmente a gente é extremamente necessitado, né? Que é na educação básica. Acho importante pontuar, que você falou que parte do gasto para a folha, para o pessoal. Eu fico com uma frase de um deputado, que infelizmente eu não vou lembrar o nome, mas um deputado que estava num debate na Globo News, e ele diz: pessoal, escola é feita de professor. Sim. Você entender isso? Se professor não tem escola. Claro. Né? Às vezes você não tem escola, mas tem professor e você tem aula, né? Quantos professores no Brasil não dão aula em condições precárias? Sim. Só que a pessoa está lá. Então, se você não valorizar essa pessoa, não adianta você ter parede, não adianta você ter internet, não adianta você ter carteira. Porque quem faz a escola realmente são professores e alunos. Então, eu fico com isso. E o problema econômico é menos espaço fiscal para o governo, então é mais uma derrota para o governo. Legal. E na economia internacional, tem algum assunto relevante para a gente tratar? Cara, teve. Eu não vou me alongar muito aqui na tecnicidade, mas teve. O Fed fez uma reunião anual que eles fazem, muito importante, bastante esperada pelo mercado financeiro, mercado internacional como um todo. E eles acabaram mudando uma diretriz milenar, vamos dizer assim, da sua política monetária, ou seja, da forma como ele controla a taxa de juros e a quantidade de moeda que circula na economia através do Banco Central. O que eles fizeram foi mudar uma diretriz na qual ela era muito mais restrita ao impacto da inflação no curto prazo, né? Então, ou seja, olha para a taxa de juros para ver qual é o impacto nos preços. Eles acabaram mudando essa diretriz muito mais restrita para focar muito mais no emprego e na renda das pessoas, deixando a inflação não para o segundo plano, mas por uma temporalidade um pouco maior. Então, ou seja, o resumo é: eu aguento uma inflação um pouco mais alta no longo prazo, se a minha contrapartida é um aumento na renda e um aumento no emprego da minha economia, né? Então, isso é um aspecto muito importante, algo que vinha pressionado, de uma certa forma, por vários aspectos do debate econômico e do debate público, e foi mais uma vitória, vamos dizer assim, ou mais um caminho, né? Mais um passo para aqueles que acreditam que a política monetária, que os bancos centrais, eles têm sim um compromisso com a sociedade. Eles precisam, o compromisso deles é com o povo, é com o emprego, é com a renda dos mais necessitados, e não com taxa de juros, rendimentos no mercado financeiro, bolsa de valores, etc. Claro que isso está tudo num caldeirão,
mas, de uma certa forma, é um sinal positivo. Infelizmente, no Brasil, a gente está numa discussão atrasada, né? A gente sempre discute isso, inclusive na alternativa econômica, que é uma discussão sempre anacrônica. A gente está falando de austeridade, a gente está falando de corte de gastos, a gente está vendo Paulo Guedes cortar de pobre para dar pau paupérrimo, né? Enquanto o mundo inteiro já está olhando para um novo normal, assim, né? Um lugar onde a liquidez vai ser muito grande, ou seja, as taxas vai ser muito baixas durante muito tempo, focando muito na renda e no emprego da sociedade. Então, foi um ponto positivo. O que impactou o dólar, né, o câmbio, em todo mundo. Ou seja, quando o Fed fala isso, ele fala: minha taxa de juros vai ficar baixa, então eu vou imprimir, né, entre aspas, dólar, eu vou jogar dólar no mercado realmente para fluir nessa máquina, para dar mais dinheiro para a economia. Então, todo mundo reagiu falando: nossa, o dólar está mais barato, então o câmbio no mundo caiu, só que aqui está muito alto e ainda sobe, porque nossos problemas internos e o debate aqui está tão contaminado que ainda assim há uma certa insegurança que o câmbio ainda cobra para a gente bastante. Legal. Eu vi que vocês lançaram o 7º episódio do podcast da Alternativa Econômica essa semana, né? Então, se você quiser comentar um pouquinho sobre o que é esse 7º episódio e também deixar para o pessoal as formas de fazer contato com a Alternativa Econômica para quem tiver interesse em se aprofundar em todas essas questões econômicas do Brasil e do mundo. Boa, Léo. Valeu. A gente lançou o 7º episódio, ele está justamente discutindo sobre uma teoria que está em voga, que conversa bastante com o que o Fed fez, que é a forma como a sociedade, né, e como o Estado, o governo, as políticas econômicas devem olhar para a moeda, né, devem olhar para o lado monetário da economia, e é um lado muito mais na qual a moeda é um facilitador da expansão econômica, que o Estado tem sim um impacto preponderante na forma como a sociedade se organiza, na forma como a sociedade se expande ou retrai a sua renda, e que, tendo essa visão um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais coerente de como funciona realmente a moeda na nossa sociedade moderna, a teoria que a gente está discutindo chama teoria monetária moderna, os estados podem fazer gastos, podem avançar em financiamento e investimento público muito mais tranquilo, né, sem grandes amarras do que eram comumente pensado no passado. E uma das grandes amarras é a própria inflação. E aí o Fed vem logo depois e fala: a gente não vai ligar muito mais para a inflação no curto prazo, a gente vai focar isso mais no longo prazo, porque nosso objetivo realmente é emprego e renda. Então isso, ela vem na mesma esteira, né? E aí é uma derrota para aqueles que... Eles ouviram o seu podcast aí. Na verdade, eles estão olhando o debate, porque Sim, esse claro. debate lá já começou há um tempo. O Bernie Sanders, né, o candidato democrata que foi derrotado pelo Joe Biden, ele já trazia essa teoria ali, com vários economistas sustentando ele por detrás, inclusive uma economista chamada Stephanie Kelton, tem um livro muito bacana que a gente esticou também lá no canal da Alternativa, que discute exatamente como a gente tem que olhar para o déficit público, como a gente tem que olhar para o gasto público de uma maneira muito mais coerente e muito mais social, no sentido quem a gente tem que servir no final. Então foi positivo. Então é uma derrota para os economistas de mercado aqui no Brasil, mas infelizmente nosso debate ainda está muito restrito ao lado fiscal, austeridade, e enquanto, enfim, a gente tem indicadores horríveis de desigualdade, de pobreza, que a gente precisa combater. Mas acho que é isso. E aí, enfim, meu canal no Instagram, Twitter, Alternativa Econômica, sigam-nos, comentem, curtam e, enfim, se puder, elogiem ou critiquem, sempre bem-vindo. Valeu. Valeu, Felipe. Valeu. Obrigado, bom fim de semana. Eu que agradeço, muito sol para vocês aí. Obrigadão, um abraço. Tchau, tchau. Um abraço, tchau.